Sexta-feira nós ministramos bênção, diga glória a Deus, irmãos. Ministramos um ano novo, doce, um novo ano próspero. Foi ministrada a bênção do jejum de Yom Kippur. Mas hoje, o domingo é do Senhor, igreja. O domingo é do Senhor. O domingo é dia de buscar o Senhor. O domingo é dia de se entregar ao Senhor. E algumas pessoas elas confundem isso. Algumas pessoas dizem buscar o Senhor é buscar o Senhor porque eu preciso de uma bênção, porque eu preciso de um milagre, porque eu preciso de uma provisão, porque eu preciso de um bem material, porque eu preciso de uma conquista financeira, porque eu preciso de uma porta aberta. Não, buscar o Senhor não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, buscar o Senhor é buscar a presença dEle. É buscar ter um encontro com Deus. Entenda uma coisa, a bênção material, a bênção financeira, a bênção que você precisa, a porta aberta que você necessita, ela vem quando você tem a presença. Com a presença de Deus estiver em você, a Bíblia diz que quando você busca o reino dos céus e a sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que muitas pessoas elas não verem isso acontecer, as demais coisas serem acrescentadas? Porque a maioria das pessoas elas buscam Deus por alguma coisa, porque querem algo, porque precisam de algo. E quando nós entendemos que não devemos buscar a Deus porque queremos algo, ou porque precisamos de algo, entendemos que nós devemos buscar a Deus porque nós precisamos dEle. Porque nós necessitamos da presença dEle, a nossa vida começa a mudar, há uma transformação. A Bíblia diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quero que você entenda, a transformação na tua vida, ela acontece quando o teu entendimento é renovado. Então o teu entendimento, aquele entendimento que nós aprendemos desde pequeno, que nós devemos buscar Deus porque por coisas, ou porque precisamos, ou quando necessitamos, esse entendimento precisa ser rasgado, precisa ser jogado fora. Esse entendimento de buscar Deus por coisas, por bens, porque precisa, porque necessita, tem que ser rasgado. Por quê? Porque se você um dia tiver esse entendimento e um dia você tiver aquilo que você precisa, você não vai mais buscar Deus. Ou se você buscar Deus e você não receber aquilo que precisa, Deus não conceder para você aquilo que você quer, você também não vai mais buscar Deus. Por quê? Porque o teu entendimento está que você precisa buscar Deus por algo ou por alguma coisa. Não, você não precisa buscar Deus por nada. Você precisa buscar Deus porque você quer Ele. Eu quero que você entenda. O tema do culto hoje é assim na terra como é no céu. Os anjos adoram a Deus porque querem alguma coisa de Deus. Os serafins, os querubins, eles adoram Deus porque querem alguma coisa de Deus. Não, eles adoram a Deus pela beleza da sua santidade. Ele exalta Deus pela santidade de Deus, pela grandiosidade de Deus, pela glória de Deus, pela manifestação dEle, a beleza dEle. Eu quero que você entenda. Então nós também nós queremos trazer o céu para a terra. Se nós queremos que aqui na terra, na tua vida, seja feita como no céu, você tem que ter um entendimento que você não pode adorar a Deus por algo ou por alguma coisa, mas você deve adorar a Deus porque quer Ele. Pela santidade dEle, pela maravilhosa graça dEle, pela presença dEle, pelo teu amor por Ele. Eu quero que você entenda, quando você muda esse teu entendimento, a tua vida começa a ser transformada. A tua vida começa a ser mudada. Então aquilo que antes era esforçado para você conquistar, agora passa a ser natural. Aquilo que antes era forçado. Você vê, algumas pessoas mandaram mensagem e disseram assim: apóstolo, mas eu vejo os milagres acontecendo lá na igreja, o senhor trata os milagres como se fosse algo comum, porque é poucos lugares que nós vimos milagres. Eu digo, irmão, a partir do momento que você anda com Deus, a partir do momento que você anda na presença de Deus, se torna algo natural os milagres. Se torna algo natural as conquistas, se torna algo natural as vitórias, se torna algo natural as curas, se torna algo natural os sinais, os prodígios e as maravilhas de Deus. Se torna algo natural, por quê? Porque você começa a se mover não por aquilo que você quer ou por aquilo que você precisa, mas você começa a se mover pela presença. Irmãos, o maior inimigo nosso não é o diabo já foi vencido na cruz. Nós não temos que vencer o diabo já foi vencido. Nós não temos que vencer demônios, os demônios já foram vencidos. Eu quero que você entenda, Jesus, ele já destruiu o Satanás. Jesus já venceu a morte. Nem mesmo a morte pode te vencer mais, porque Jesus já te venceu a morte. Os demônios não têm mais domínio sobre a tua vida, porque Jesus já venceu os demônios. Satanás não tem mais domínio sobre você, porque Jesus já venceu Satanás. Então quem nós precisamos vencer? Vencer a si mesmo.
Eu quero que você entenda. O cristão precisa vencer a si mesmo. O homem de Deus e a mulher de Deus precisa vencer a si mesmo. Eu quero que você entenda. Você precisa vencer a ti mesmo. Os demônios já foram vencidos. Satanás já foi vencido. Entenda uma coisa, o mal já foi vencido. Mas você, a si mesmo, precisa vencer. E o que é vencer a si mesmo, apóstolo? Vencer as tuas próprias vontades, vencer os teus próprios desejos, vencer a tua carne, vencer o teu eu, deixar de ser senhor de si mesmo, para que Deus venha a ser o teu senhor. Enquanto você ser o senhor de si mesmo, Deus não pode ser o teu senhor. Deus só pode ser o teu senhor quando você deixar de ser senhor de si mesmo. E o que é ser senhor de si mesmo, apóstolo? Ser senhor de si mesmo é você adorar a Deus, buscar a Deus, mas continuar fazendo a tua vontade. Ser senhor de si mesmo é você adorar a Deus, buscar a Deus e continuar fazendo do teu jeito. É você buscar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus, mas continuar fazendo aquilo que você gosta, continuar fazendo aquilo que a tua carne deseja, continuar fazendo aquilo que o teu entendimento almeja. Então você continua sendo o senhor de si mesmo, ainda que você ore, ainda que você adore, ainda que você venha à igreja. Por quê? Porque enquanto você não renunciar à tua própria vontade, o teu próprio querer, o teu próprio desejo carnal, você não consegue ter uma vida em espírito. Você precisa se esvaziar de si mesmo. Quando você se esvazia de si mesmo, você se torna cheio de Deus. Por isso eu insisti tanto. Você vê que eu nem orei, eu deixei você orar agora no início do culto. Por quê? Porque eu insisti tanto para você se entregar. Alguns irmãos olhavam para a rua, outros olhavam para o outro, outros olhavam para o outro. Alguns irmãos não se entregavam. Fechavam o olhinho, abriam o olhinho, ficavam cuidando. O que acontece? Não consegue se esvaziar, por isso que não consegue sentir Deus. Enquanto não conseguir se esvaziar, irmão, tu não vai conseguir sentir Deus. Enquanto você não conseguir se esvaziar, irmã, você não vai conseguir ser cheio de Deus. Você precisa se esvaziar de si mesmo. Quando você se esvazia de si mesmo, você vai ser cheio de Deus. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Que eu desapareça, que o Senhor apareça. Então, quer dizer o quê? Isso não é uma metáfora, isso não é um versículo, isso não é simplesmente uma postagem bíblica ou uma postagem lá na rede social. Não, isso é real, irmãos. Enquanto não haver o diminuir de mim mesmo, não tem como o Senhor crescer na minha vida. Enquanto não haver um diminuir de si mesmo, não tem como o Senhor crescer na tua vida. Enquanto você não desaparecer, o Senhor não consegue aparecer. Por quê? Porque enquanto você for cheio de si, Deus não pode ser o Senhor. Quando você se esvazia de si mesmo, então Deus passa a ser o teu Senhor. Amém, irmãos? Apóstolo, eu estou me esvaziando a cada dia, amém, já está no caminho certo. Apóstolo, eu pensei a minha vida inteira que eu tinha que buscar Deus por coisas, por bens, por conquistas, por vitórias. Não, irmãos, isso aí não é nada para se comparar da presença. Quando você carregar a presença, as bênçãos, as conquistas, as vitórias te acompanham. Eu quero que você entenda. Quando você carrega a presença, o milagre acontece naturalmente, sem força. Eu quero que você entenda. Por quê? Porque você começa a carregar a presença, você começa a carregar uma unção. E a unção, aonde você chegar, tudo muda. A unção, onde você chega, o ambiente se transforma, a atmosfera muda. A unção, ela faz com que as bênçãos venham atrás de você e te alcancem. A Bíblia diz que as bênçãos virão atrás de você e te alcançarão. Bendito será o sair, bendito será o entrar. Bendito será o deitar, bendito será o levantar. Bendito será na cidade, bendito será no campo. Bendito será o fruto do teu ventre, bendito será a tua amassadeira, bendito será o trabalho das tuas mãos. Bendito será a cria dos teus animais. Bendito será, porque as pessoas vão ver você como uma nação eleita, como um sacerdócio real, como o povo santo de Deus. E a Bíblia diz que você vai ter para emprestar e não para tomar emprestado. Que você vai ser cabeça e não cauda. Que você vai estar por cima e não por baixo. Quer dizer o quê? Todas essas bênçãos que você almeja e busca, não está em buscar elas. Vou falar de novo. Todas as bênçãos que você almeja e busca, não está em buscar elas. Todas as bênçãos que você almeja e busca, está em ter a presença. Então, quando você tem a presença, todas as bênçãos que você almeja e busca, elas te alcançam. Elas vêm sobre ti e te alcançam. Então a presença se torna real na tua vida e os milagres se tornam naturais em você. Por isso o tema do culto hoje é assim na terra como é no céu. No céu precisa de força para fazer um milagre? No céu precisa de força para a glória se manifestar?
No céu precisa de buscar a Deus por alguma coisa? Não, a Bíblia diz o quê? Que no céu os anjos adoram a Deus, eles exaltam a Deus, eles bendizem o Senhor na beleza da sua santidade. Eles só adoram a Deus, eles só buscam a presença. E quando você entende isso, meu querido, a tua vida é transformada. É isso que nós temos que ter, mudar, como diz o argentino, cambiar o teu entendimento, transformar o teu entendimento. Mudar, quando você muda o teu entendimento, então você começa a provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Qual que é a oração mais conhecida que você conhece? Qual que é? A oração, Pai Nosso. O Pai Nosso, vamos entender a Bíblia? Pega a tua Bíblia, abre a tua Bíblia. Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 7. Mateus 6, 7. Sobre a oração. Ou melhor, Mateus 6, 5. Vamos entender tudo sobre a oração. Uau! Você vai entender agora muito poderoso que Deus tem para a tua vida hoje. Se você entender, você deixar o teu entendimento mudar, meu querido, a tua vida vai começar a mudar. Eu posso ser sincero com vocês, irmão? Sim ou não? Eu faz 15 anos, vai fazer 16 anos que eu prego a palavra de Deus. No primeiro ano, no segundo ano que eu estava buscando a palavra, pregando a palavra de Deus, eu tinha um entendimento igual muitas pessoas têm. Que é servir a Deus para obter, para adquirir ou para ter. Eu quero que você entenda. Que é fazer alguma coisa para Deus para obter. A maioria das pessoas não confessam, não proferem isso, mas a maioria das pessoas tem isso no coração. De buscar a Deus porque é preciso de alguma coisa. De buscar a Deus porque é preciso de um milagre. De buscar a Deus porque precisa de uma bênção. De vir na igreja porque hoje está precisando vir à igreja. Quando não precisa, não vem. De buscar a Deus porque tem um problema para ser resolvido. Quando não tem problema, não vem. De buscar a Deus porque tem uma situação difícil a ser resolvida. Porque quando não tem uma situação difícil, não vem. Então essa pessoa ela não entendeu ainda a chave do reino. O princípio do reino. Que não é buscar a Deus porque eu quero ou porque eu preciso. É buscar a Deus porque eu quero andar na presença dEle. Eu quero que você... Não porque é algo que eu queira, não porque é algo que eu preciso, mas porque eu quero andar na presença dEle. Eu quero que você entenda, Jesus ensinou isso na oração. Vamos entender? Mateus 6, 5. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 5. Para a glória de Deus diz assim, sobre a oração. Sobre o quê? A oração. É o que nós estávamos orando, diga a glória a Deus. Vamos entender a oração, irmãos? Jesus, ele diz o quê? Ele diz assim, ó, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tá bem isso? Quando vocês orarem, não orem para se mostrar para os outros. Quando vocês orarem, não precisa orar nas praças, na sinagoga, gritando para mostrar para os homens que estão orando. Para dizer, ó, eu sou mais santo, eu estou orando. Ó, eu sou mais santo, estou buscando, tu não está, eu estou aqui. Entende? Aí Jesus disse assim, ó, quando vocês orarem, não sejam hipócritas. Como os fariseus. Por quê? Porque eles oram em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem o quê? Visto pelos homens. Em verdade eu vos digo que já receberam o seu galardão. Quer dizer o que? Que eles não vão receber a resposta da oração. Por quê? Eles já estão recebendo o galardão. Qual que é o galardão? Já estão recebendo o reconhecimento dos homens. Então enquanto eles recebem o reconhecimento dos homens, eles não recebem a bênção de Deus. Porque eles já receberam o galardão. E o galardão deles é só os homens reconhecerem que eles estão fazendo isso. Oh, que santo, hein? Está orando nas praças. Está orando nas esquinas. Está orando na sinagoga. Que homem de Deus, que mulher de Deus. Entenda uma coisa, isso aí só é o galardão só para o homem. É para afagar o ego do homem. É para enaltecer o ego do homem. Não para trazer a glória de Deus. Então a Bíblia diz que eles já receberam o seu galardão. A Bíblia diz, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta. Ora o teu pai que está em um culto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Uau, vamos entender? A Bíblia diz, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Então quer dizer o quê? Deus ele valoriza mais pela vida secreta que você tem com ele, pela comunhão e intimidade que você tem com ele, do que pela vida pública. E tem uma coisa, enquanto você busca se mostrar publicamente para os outros, você já recebeu o galardão. Quando você se humilha a si mesmo, você se isola, você busca Deus em
secreto. A Bíblia diz: o teu pai que te vê em secreto te honrará e recompensará publicamente. Então quer dizer o quê? O secreto. Apóstolo, está dizendo que é lá dentro do quarto? Sim, no quarto. É não simplesmente só dentro do quarto. Não, independente do lugar. É orar para Deus, não para buscar se mostrar, mas para buscar a ter um encontro. Eu quero que você entenda. Não para se manifestar para os outros, não para se mostrar para os outros, mas para adorar e buscar a Deus, para ter um encontro com Ele. Então, quando eu busco a Deus para ter um encontro com Ele, a Bíblia diz: o meu Pai que me vê em secreto, publicamente recompensará. Então, quer dizer o quê? Deus, Ele zela pelo secreto, pela vida que você tem com Ele, não a vida pública, não a vida de mostrar aos homens, não por aquilo que você quer mostrar. Eu quero a bênção, eu quero um milagre para todos vejam eu esteja abençoado. Deus, Ele não move-se por dar uma bênção para você, porque para Deus dar uma bênção para você, isso para Deus é fácil. Para Deus te dar um carro zero, para Deus te dar uma casa, para Deus é fácil. Para Deus te abençoar com aquilo que você precisa, abrir uma porta, isso é fácil. Eu quero que você entenda, Deus não zela por isso, Deus, Ele zela pelo secreto, pela vida de intimidade. Pelo quê? Pela intimidade. É a mesma coisa ter um casamento de aparência. Tem um casamento de aparência, eu pego de mão, boto lá na rede social, eu te amo. Eu quero que você... É um casamento de aparência, só que no secreto não tem intimidade, não tem amor, não tem comunhão, não tem relacionamento. Então é o quê? É um relacionamento só de aparência. Deus não quer relacionamento de aparência. Deus quer um relacionamento com intimidade. Ele quer que você tenha um relacionamento com intimidade. Então essa intimidade com Deus vai levar você a ser honrado publicamente. Você sabe quantos anos Jesus começou o ministério? Sim ou não? Quantos anos? Com 30 anos. Jesus ficou 30 anos. 30 anos. Ele ficou 30 anos sendo preparado para exercer o ministério. Sabe quantos anos demorou o ministério de Jesus? Quantos anos durou o ministério de Jesus? 3 anos. Então o quê? Ele ficou 30 anos sendo preparado para exercer o ministério de 3 anos. O ministério público de Jesus foi 3 anos, mas ele ficou 30 anos no secreto. Você está me entendendo assim ou não? Quer dizer o quê? Que muito mais vale o tempo no secreto do que o tempo público. Quando você vê milagres acontecendo na igreja, você tem um tempo de secreto. Se não tiver o secreto, não adianta vir aqui gritar, pular, rodar e fazer um griteiro que não vai acontecer nenhum milagre nenhum. Sabe por quê? Porque Deus, ele faz o quê? Ele revela a glória dele no secreto para manifestar depois publicamente. Você está me entendendo sim ou não? Quem está me entendendo, irmãos? Eu vou explicar para você ainda. Você está entendendo que Deus não quer que você busque a Ele simplesmente para ter uma vida de aparência com Ele, mas Ele quer ter um relacionamento genuíno com você. É só dessa maneira que você vai conseguir trazer o céu para a terra. É só dessa forma que a glória de Deus vai se revelar em você, que o poder de Deus vai se manifestar em você. Eu quero que você entenda, a Bíblia diz aqui, ela diz assim: não orando, não uses de vãs repetições, como gentios, que pensam que por muito falar, serão ouvidos. Quando vocês orarem, não use de vãs repetições. A pessoa fica orando toda a vida, ora. Ela pensa que no muito falar, faz orações longas, ensaiadas, decoradas, enfeitadas, com palavras do dicionário. Preparam a palavra. Eu quero que você entenda. E aí o que acontece? Oram com vãs repetições. E a Bíblia diz: não façam como gentios, porque eles pensam que por muito falar eles serão ouvidos. Então quer dizer o quê? Não é as orações longas que será ouvida, é as orações sinceras. Vou falar de novo. Não é as orações longas que serão ouvidas, é as orações sinceras. A Bíblia diz que Deus não resiste um coração contrito e aquebrantado. Você quer tocar e mover a mão de Deus? É um coração aquebrantado. O que é um coração contrito e aquebrantado? Um coração sincero, entregue a Deus. Quando você tem um coração sincero e se entrega a Deus, a Bíblia diz que Deus não resiste. Que Deus move a mão dele ao teu favor, com um coração sincero. Quando você fala com sinceridade, tem que falar para Deus: eu não aguento mais, Senhor, estou sobrecarregado. Tem que falar, tem que ser sincero, tem que se entregar, pedir ajuda quando precisa, reconhecer o pecado, reconhecer que errou, reconhecer o que falhou, ser sincero com Deus. Sinceridade, Deus move através da sinceridade, quando você é sincero com Deus.
Ah, eu continuo orando. Ah, apóstolo, então não é muito no falar que Deus vai ouvir? Não, a Bíblia diz, não uses de vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vocês pedirem. Não se assemelhe a Ele, porque o vosso Pai sabe o que é necessário, antes de vocês pedirem. Antes de vocês pedindo. Aí algumas pessoas vão dizer assim, mas então se Deus sabe o que eu preciso, por que Ele não me dá? Se Deus sabe o que eu preciso, por que Ele não me dá? Se Ele sabe antes de eu pedir, por que Ele não me dá? Porque você não está preparado para receber. É a mesma coisa eu pegar um carro e entregar na mão de uma pessoa sem carteira de habilitação. Vai se matar e vai matar os outros. Uma pessoa que não tem noção de freio, de volante, de marcha, de embreagem, a pessoa vai pisar no acelerador pensando que é o freio. Porque não tem noção. E aí acontece o quê? Vai destruir a si mesmo e destruir os outros. Assim é Deus. Então Deus, Ele primeiro prepara nós, Ele nos habilita. Nós temos que estar habilitados para que Deus manifeste a glória dEle nas nossas vidas. Se aparecer R$1 milhão na tua conta hoje, o que tu faz amanhã? Muitos se destroem amanhã, nunca mais buscam Deus. Eu quero que você entenda. Nunca mais lembro do Senhor. E aí o dinheiro? O dinheiro vai comprar saúde? Não. Eu quero que você entenda, não vai comprar. Por quê? Porque a hora que estiver em cima de uma cama doente, pode ter todo o dinheiro do mundo, não resolve, tem que ter Deus. Tem que ter a presença. Então eu quero que você entenda, por que o Senhor diz, eu, o Senhor, o Pai de vocês, sabem tudo o que vocês precisam antes mesmo de pedir. E aí algumas pessoas dizem assim, então Deus me dá tudo o que eu preciso. Se Deus te entregar tudo o que você precisa, você não serve mais Ele. Seja sincero com você mesmo. Você já não quer servir Deus porque ouviu uma pessoa com a cara feia? Porque não recebeu a paz do Senhor? Eu quero que você entenda. Porque não recebeu uma visita? Imagina Deus te entregar tudo que você quer, também você abandona Ele na hora. Então, quer dizer o quê? Primeiro Deus vai preparar você precisa amadurecer. Precisa ter maturidade, você precisa ter estrutura, será habilitado para receber aquilo que Deus tem para a tua vida. E eu digo para vocês, o que Deus tem para vocês é muito mais do que vocês precisam. A Bíblia diz que os sonhos de Deus é maior que os nossos, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Quem quer viver os sonhos de Deus? Então precisa largar os teus sonhos. Doeu? Eu quero viver o sonho de Deus. Então continua vivendo os teus sonhos, que tu nunca vai conseguir viver o sonho de Deus. Quando você conseguir desapegar do teu próprio sonho, aí você começa a viver o sonho de Deus. Você lembra que eu falei no início? Renunciar, se esvaziar. Eu quero andar no caminho mais alto que Deus tem para mim. Quer andar assim ou não? Sim ou não? Então precisa abandonar o caminho que você está se trilhando. O caminho aquele que você acha que é certo, que é correto. E dói, irmãos. Dói. Quando o Senhor chegou para Abraão e disse, Abraão, eu quero teu filho Isaac, dá ele para mim. Você acha que doeu? Sim ou não? O filho esperou 100 anos para ter o filho. Deus chega para ele e diz assim, dá Isaac para mim. Tinha uma promessa, que ele ia ser pai de multidões, que a descendência dele seria como as estrelas do céu e como a areia da praia e do mar. E aí o Senhor chega e diz assim, o teu único filho, o Isaac, que é o filho da promessa, eu quero que tu mate ele para mim. E aí, irmão, agora vamos ver se você vai andar pela tua própria vontade ou pela vontade de Deus. Vamos ver se você vai querer fazer o teu querer. O querer do homem é dizer assim, eu não sou assassino, não vou matar meu filho. O querer do homem é dizer assim, que Deus mal quer que eu seja um assassino, matar meu próprio filho. É o querer do homem. O homem que não se esvaziou a si mesmo, ele não consegue renunciar. O homem que não se esvaziou a si mesmo, a mulher que não se esvaziou a si mesmo, não consegue renunciar. A Bíblia diz que Abraão disse, eis-me aqui, e foi para o Monte Moriá. A Bíblia diz que lá no Monte Moriá, Abraão levantou o cutelo. Quando levantou o cutelo para matar o filho, Deus bradou do céu e disse, Abraão, não toques no menino, porque tu não me negaste o teu filho, o teu único filho. Eu vou te fazer pai de multidões, a tua descendência será como as estrelas do céu e como a areia da praia e do mar. Você está entendendo, irmãos? Eu quero que você entenda o nível de renúncia. Deus queria que Abraão fosse assassino, bandido? Que matasse o filho? Não, Deus queria ver o nível de renúncia dele. O quanto ele era capaz de renunciar à própria vontade dele para fazer a vontade do Senhor. E algumas vezes Deus vai te colocar no nível de renúncia.
Para ver se você vai ser capaz de renunciar aos teus sonhos para viver os sonhos que Ele tem para você. Renunciar aos teus caminhos para viver o caminho que Ele tem preparado para você, que é mais alto. Quem está me entendendo? Está me entendendo assim ou não? Então você precisa realmente se ter essa entrega. Se você quer trazer o céu para a tua vida. Se você quer que a vontade de Deus aqui na terra seja feita igual é no céu. Continuamos, irmãos, diz aqui. A Bíblia diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o meu nome. É isso? Seja o quê? O teu nome. Não, porque tem uns irmãos que falam assim: Pai nosso que está no céu, eu preciso disso, eu quero isso, eu necessito disso, faz isso para mim. Não tem os irmãos que oram assim? Não, Jesus ele ensinou ele assim: ó, quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E diz mais, diz claramente, diz assim, ó: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. E declara: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos induz à tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, irmãos? Você sabe que a oração do Pai Nosso não é simplesmente para ser orada, é para ser vivida. A chave da oração do Pai Nosso não é para ser orada, não é para ser falada. Você pode orar o Pai Nosso 20 vezes por dia, a tua vida não muda. Sabe por quê? Porque a oração do Pai Nosso não é simplesmente uma oração, é um modelo de vida. É um modelo de vida, é um modelo a ser vivido, e não um modelo simplesmente a ser orado. Entenda uma coisa, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, meus irmãos, ela só surte efeito na vida de um homem e de uma mulher, não quando ela é conhecida, mas quando ela é praticada. Vou falar de novo. A Bíblia Sagrada surte efeito na vida dos irmãos, não quando você conhece a Bíblia, mas quando você vive ela. Quando você pratica ela, aí então o poder de Deus se revela. Aqui declaramos assim: Pai nosso que estais no céu, diga glória a Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. E você sabe onde está o reino? Jesus disse assim: ó, venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como é. Aonde está o reino? Está onde, irmãos? Está dentro de nós, ele está no meio de nós, o reino de Deus está aqui. Ah não, o reino de Deus está no céu, apóstolo. Não, enquanto você, meu Deus. Posso falar ou não? É a mesma coisa você chegar na porta do shopping e ficar parado o dia inteiro lá na porta do shopping assim, ó. Vai desfrutar de alguma coisa? A pessoa que pensa que o reino de Deus está no céu, a pessoa ela chega é aquela pessoa que chega na porta do shopping, cruza os braços e fica o dia inteiro na porta do shopping e não aproveita nada. Sabe por quê? Porque ela fica a vida inteira esperando o reino de Deus e o reino de Deus já está aqui. O reino do céu é no céu, mas o reino de Deus já está aqui, irmãos. Reino do céu é diferente do reino de Deus. Reino do céu é onde nós vamos passar a eternidade. Reino de Deus é o próprio Deus habitando em nós. Reino de Deus é o próprio Deus habitando dentro de nós. É a presença do Espírito Santo que habita em nós. Ele manifesta o reino. Recebereis poder a vir sobre vós o Espírito Santo. Quem está me entendendo, irmãos? Você está me entendendo assim ou não? Então Jesus ele declara assim: ó, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é. Tem algumas pessoas que não conseguem viver a vontade de Deus aqui na terra. E aí elas perguntam assim: por que a minha vida não muda? Por que eu oro e nada acontece? Por que eu sofro? Por que Deus me abandonou? Por que Deus não me ama? Por que Deus não me ouve? Que coisa, será que eu tirei pedra na cruz? Tem uns irmãos que vão assim, sim não? Será que eu tenho tanto pecado para pagar que mereço passar por isso? Não tem os irmãos que falam? Teu pecado já foi pago, irmão. Jesus já pagou o preço. Ah, mas então por que eu estou sofrendo? Porque você não entendeu o reino de Deus ainda. Quando você encontrar o reino de Deus dentro de você, a tua vida começa a mudar. E aonde está escrito isso, apóstolo? Abra a tua Bíblia em Lucas. Lucas, capítulo de número 17. Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 20. Lembra lá que Jesus orou para vir um reino, diga glória a Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é? No céu tem doença, irmão? No céu tem pecado, irmão?
No céu tem miséria? No céu tem a treva? No céu tem o mal? Não. Então, se Jesus pediu para o Pai, para vir o reino dele e ser feita a vontade dele aqui na terra como é no céu, quer dizer o quê? Quando eu entendo o princípio do reino, a doença não tem mais poder sobre mim. A treva não tem mais poder sobre mim. O mal não tem mais poder sobre mim. Por quê? Porque eu encontrei o reino. Porque o reino de Deus faz com que a vontade do Pai aqui na terra seja feita igual é no céu. E aonde está esse reino, apóstolo? Vamos ver na Bíblia. Lucas 17, 20. A vinda do reino de Deus. Lucas 17, 20. A vinda do reino de Deus. Jesus, ele pede lá em Mateus, ele pede o quê? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. E agora aqui em Lucas, a Bíblia fala que o reino de Deus veio. Que o reino de Deus quer? Veio. A vinda do reino de Deus. Diz aqui, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está entre vós, ele está em vós. Vou falar de novo. O reino de Deus não virá com visível aparência, com aparência exterior. Quando fala de reino de Deus, a pessoa diz assim, não, então vai vir os anjos aqui e vai ficar tudo branquinho, as nuvens vão descer do céu e aqui vai ficar o reino de Deus assim, muito lindo. Não, 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 não. Isso é ficção. Isso é imaginação. A Bíblia diz que Jesus declarou, os fariseus disseram, Jesus, quando vai vir o reino de Deus? E aí Jesus disse, o reino de Deus não virá com aparência exterior. Quer dizer o quê? Que o reino de Deus não é fora. Nem vão dizer, ei-lo lá, ou aqui está. Porque o reino de Deus já veio e ele está entre nós, ele está em nós. O reino de Deus está entre nós, ele está em nós. Então o reino de Deus ele não vem com visível aparência, irmão. O reino de Deus já está em você. E você foi chamado para ser um embaixador do reino dele. Você não entendeu ainda? A Bíblia diz que o Senhor nos chamou para sermos embaixadores de Cristo. Você foi chamado para ser um embaixador de Cristo. Você foi chamado para ser embaixador do reino. Você foi chamado para representar o reino. Só que enquanto você corre atrás de bens materiais, você não representa o reino. Enquanto você corre atrás de saúde, você não representa o reino. Enquanto você busca atrás de coisas, corre atrás de coisas, você não representa o reino. Quando você busca o reino, quando você busca a presença, então você começa a manifestar o reino de Deus através da tua vida. E eu digo para vocês que primeiro começa o milagre acontecendo com você. Primeiro começa uma transformação interior, de dentro para fora. E depois começa uma transformação externa. Tem a coisa, meu querido, não é o ambiente que você mora, não é o lugar que você trabalha, não é o casamento que você está, não é a família que você tem. O problema não é nada disso. O teu problema não é a questão financeira, o teu problema não é a questão de saúde, o teu problema não é nada disso. Nada, 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 nada. Ainda que você pense que seja. Não. O teu problema é você mesmo. Vou falar de novo. O teu problema não é a questão financeira. O teu problema não é a questão de saúde. O teu problema não é a questão de falta de dinheiro. O teu problema não é a questão de doença. O teu problema não é o lugar que você mora. O teu problema não é a empresa que você trabalha. O teu problema não é o casamento que você tem. O teu problema não é a família que você tem. Não, o problema seu é você mesmo. Como assim, apóstolo? Quando você encontra o reino de Deus dentro de você, você se transforma a si mesmo. E quando você se transforma a ti mesmo, tudo começa a ser transformado. Tudo começa a ser mudado. Por isso que você tem que encontrar o reino de Deus dentro de você. Já foi liberado isso. Ele já está entre nós, já está em nós. E como eu faço isso? A entrega, irmãos. Como que você vai conseguir encontrar o reino de Deus dentro de você? Quando você parar de ser senhor de si mesmo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei e farei nele morada.
Jesus falou isso para nós, meus queridos. Jesus disse que se você abrir a porta do teu coração, Ele vai entrar e fazer morada. Mas se você estiver aflito com um problema financeiro, aflito com um problema de saúde, aflito com um problema cotidiano, aflito com um problema material, aflito com as coisas do mundo, você não consegue dar acesso a Cristo. Por quê? Porque você começa a ter o controle, quer ter o controle de todas as coisas. Não, peraí, eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar daquilo. Entenda uma coisa, quando você passa a entregar o controle na mão de Deus, você dá acesso a Jesus. Você deixa Jesus entrar em você e tomar frente da tua vida. Começa a deixar Jesus ser o Senhor da tua vida. E aí se cumpre Salmo 23. Qual que é o Salmo 23, irmãos? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu quero que você entenda. Então é o quê? O Senhor passa a ser o pastor seu quando você se coloca como ovelha. Mas enquanto você quiser pastorear a tua vida, o Senhor não pode ser teu pastor. Enquanto, não, eu quero ser o pastor de mim mesmo. Então apasenta a ti mesmo. Agora, quando você se coloca como ovelha, então o Senhor passa a ser o teu pastor. E aí, quando o Senhor passa a ser o teu pastor, nada vai começar a te faltar. Nada. Sabe por quê? Porque Ele vai suprir todas as tuas necessidades. A Bíblia diz, observe os pássaros do céu, eles não plantam e nem colhem, em tudo Deus dá o seu sustento. Observe os lírios do campo, que hoje estão verdes, amanhã seco e murcho. Em tudo o Senhor, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. Se o Senhor alimenta os passarinhos que não plantam nem colhem, e Deus dá o sustento para ele. Se o Senhor, Ele veste os lírios do campo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo, imagina você que é filho. Se o Senhor cuida de um passarinho e de um matinho que está verdinho hoje ali na rua e amanhã seca, imagina você que é filho dele, Ele não vai cuidar de você? Ele cuida, irmãos, Ele cuida. Só que algumas vezes o Senhor vai permitir você as coisas sair do teu controle. Sair do teu controle. E por que Deus permite essas coisas sair do controle? Para você entender que o controle não está nas tuas mãos. Para você entender que é Deus que faz a obra. Para você entender que a glória é dele. Quando eles disseram assim, Senhor, Lázaro, ele está doente. O Senhor disse que iria lá visitá-lo. Diz assim, a doença de Lázaro não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E se demorou 2 dias no lugar onde ele estava. 2 dias. Aí avisaram ele, Lázaro morreu. Peraí, o Senhor tinha dito que a enfermidade de Lázaro não era para a morte, mas era para a glória? E agora vieram e disseram para ele que Lázaro tinha morrido. Aí a Bíblia diz que o Senhor foi, e a Maria veio até ele e disse, Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E o Senhor disse, ele há de ressurgir. E ela disse, eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição do último dia. E aí Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, que vive e crê em mim, não morrerá. E aquele que morre e crê em mim, viverá. Você está me entendendo assim, não? Mas peraí, ele está falando tudo isso com o homem morto dentro do sepulcro. E ele falou que era para a glória de Deus. A Bíblia diz que quando ele chegou diante do sepulcro, ele disse, remove a pedra. Ele disse, quê? Ele removeu a pedra? Não, quem tem que remover a pedra é você. A pedra da incredulidade. É a pedra da dúvida. A pedra do medo. A pedra da insegurança. A pedra do controle, que você quer ter o controle da tua vida, você não tem. Você precisa remover a pedra. E o Senhor disse, remove a pedra. Quando remover a pedra, o Senhor disse, Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz que Lázaro saiu vivo. E todos os fariseus que lá estavam viram o milagre e creram nele. Quem está me entendendo, irmãos? Está me entendendo assim ou não? Jesus disse assim, ó, Lázaro, a doença de Lázaro não é para a morte, mas é para a glória. Aí Lázaro morre. Aí na mente de cada incrédulo vai dizer assim, Jesus, morreu Lázaro e o Senhor disse que não era para a morte. Por que Jesus permitiu isso acontecer? E por que isso demorou 2 dias? Para que através do milagre de Lázaro, todos os incrédulos viessem a crer. Então algumas vezes Jesus vai deixar coisas fugir do teu controle, a situação fugir do teu controle, para que Ele venha com a providência e você venha ver que não é você que fez, que é Ele que fez. E para que as pessoas à sua volta saibam que o impossível se tornou possível na tua vida. Que o Deus que você serve é real, vivo e poderoso. Quem está me entendendo? Só que algumas vezes, para você se esvaziar, o Senhor vai ter que permitir sair do controle em algumas situações.
E não porque ele é mau, não porque ele é ruim, não porque ele quer que você sofra, é porque ele quer manifestar a glória dele na tua vida. Porque ele quer o quê? Manifestar a glória dele na tua vida. Só que você diz assim, não, eu tenho controle, não aconteceu do jeito que eu queria, não sirvo mais Deus. Deus não me deu o que eu precisava, não sirvo mais Deus. Eu busquei, não sirvo mais Deus. Eu recebi o que eu precisava, agora não preciso mais buscar Deus. Você não entendeu nada do reino ainda. Porque o reino de Deus não é coisas, o reino de Deus é presença. O reino de Deus é poder, o reino de Deus é autoridade, o reino de Deus é a manifestação da glória dele. Quem está me entendendo? Está me entendendo, irmãos? Eu estou colocando alguns capítulos bíblicos que o Espírito Santo de Deus está me dando para você entender onde eu quero chegar. Para que você entenda que o esvaziar de si mesmo é primordial para ter uma vida com Deus. Se não haver renúncia de ti mesmo. Então é uma coisa, você quer saber o quanto Deus vai fazer na tua vida? Quem quer saber? Quer saber o quanto do céu vai ser revelado para você? Sim ou não? Quer saber ou não? Você quer saber o quanto de Deus tu vai receber? Sim ou não? Quem quer saber? Quer saber? Já tem a resposta aí. Pelo nível da tua renúncia, é o nível da manifestação da glória. Se você quer saber o quanto de Deus você vai receber e o quanto Deus vai fazer na tua vida, é só você medir pelo nível de renúncia. Se você não é capaz de renunciar nada por Deus, meu querido, eu lamento dizer, vai acontecer muita pouca coisa na tua vida. Agora, se você for capaz de renunciar a tua vontade, o teu querer, para agradar a Deus e fazer a vontade de Deus, você vai ganhar o cêntuplo mais. O cêntuplo mais, 100 vezes mais. O Senhor diz, qualquer que deixar pai, mãe, irmão, família, casa, terras, por amor de mim e do Evangelho, esse receberá ainda nesta vida o cêntuplo mais e a vida eterna por vir. Quer dizer o quê? Qualquer coisa que você renunciar por Deus aqui nessa terra, para servir a Deus, a Bíblia diz que ainda na terra você vai receber 100 vezes mais. E ainda a vida eterna por vir. Quem está me entendendo? Sabe, posso falar, irmãos? O problema é que quando a pessoa busca Deus para ter, e para obter, e para adquirir, ela não consegue renunciar a nada. Pelo contrário, para ela renunciar é algo que dói. Por isso que o Senhor chama os fiéis. Você acha que Deus precisa de dízimo? Ei? Você acha que Deus precisa de oferta? Você acha que Deus precisa de dinheiro seu? Ele é dono do ouro e da prata. E por que ele deixou na Bíblia que nós temos que ser primicista, que temos que ser ofertante, que temos que ser dizimista, que temos que fazer voto, que temos que fazer sacrifício? Por que ele deixou esses 5 princípios? Sabe por quê? Para arrancar a avareza diante de nós. Porque a Bíblia diz que os avarentos não entram no reino dos céus. E o que é avarento? Aquele que ama o dinheiro. Então, quando você é fiel a Deus, você consegue arrancar de dentro de você a avareza. Mas enquanto você não conseguir ser fiel a Deus e honrá-lo, você continua sendo avarento. E a Bíblia diz que o avarento não entra no reino de Deus. Então quer dizer o quê? Isso não é para provar nada para Deus. Não é dizer assim, ó, Senhor, eu trouxe meu dízimo, a minha oferta. Não, isso é para mostrar para você mesmo que você conseguiu deixar de ser avarento. Isso é para mudar dentro de você mesmo. É para mudar dentro de nós. Não é porque Deus precisa, é para que você mude. E para que você viva a princípio de honra e de fidelidade. Princípio de honra e de fidelidade. Eu quero que você entenda. Tem uma coisa, quando o Senhor pediu Isaac para Abraão, não era para dizer, não era para mostrar para ele, para Deus, dizer assim, ó, ele vai me dar o Isaac. Deus já sabia que ele ia dar o Isaac. Foi justamente para transformar Abraão e preparar ele para ser pai de multidões. Eu quero que você, a entrega de Isaac não foi mostrar para Deus que Abraão ia entregar Isaac, foi para mostrar para o próprio Abraão, para prepará-lo para ele ser pai de multidões. Porque um homem que é capaz de entregar o próprio filho para Deus, ele não se corrompe por nada. Pode ter riqueza que ele não vai se corromper. Pode ter bens materiais que ele não vai se corromper. Pode ser pai de multidões que ele não vai se corromper. Posso falar ou não? Vai doer o que eu vou falar. Quantas vezes Deus quis provar você, arrancar a avareza, e que preparou algo grande para a tua vida, e quando Ele te chamou para o altar, você não obedeceu. Por quê? Porque o teu eu falou mais alto. Não, é coisa do apóstolo. É coisa do pastor, é coisa de igreja, eu não vou obedecer. Vou fazer do meu jeito, do jeito que eu quero. Quantas vezes Deus te chamou para o sacrifício? Quantas vezes Deus te chamou para a entrega e você não entregou?
Quando Deus te chamou para botar a tua vida no altar e você não botou? Porque toda vez que Deus chama você para botar a vida no altar, Deus tem preparado algo muito maior para a tua vida. Só que antes dele entregar, você tem que renunciar. Eu quero que você, quando você vai plantar numa terra, como você faz? Você vai lá, planta 1 hectare de terra, planta 1 hectare de sementes. Você vai lá e lança a semente. Você sabe que se vai chover, se não vai. Você sabe se vai dar garoa, se não vai. Sabe se vai dar sol quente, se a plantação vai dar colheita. Sabe ou não? Como você está plantando? Não. Você simplesmente planta. E quando você renuncia a semente e você planta, quer dizer o quê? Deus manda a chuva, Deus rega a terra e a semente gera 30, 60 e até 100 por 1. E aí acontece o quê? A multiplicação. Eu quero que você entenda. O problema é que alguns irmãos, eles ficam esperando, guardam a semente na gaveta e ficam esperando. Se eu sentir no meu coração, eu faço. Vai nessa sentindo no coração que você nunca vai sentir. A Bíblia diz, o mais enganoso de todas as coisas é o coração do homem. O teu coração é enganoso, irmão. Tu nunca vai sentir no coração de obedecer a Deus. Tu nunca vai sentir no coração de servir a Deus. Tu nunca vai sentir no coração de fazer um jejum. Tu nunca vai sentir no coração de ficar 24 horas orando. Você nunca vai sentir no coração de ler a Bíblia inteira. Se você esperar sentir no coração, você não vai sentir nunca. Teu coração é carne. E a carne odeia as coisas do Espírito. Se você esperar sentir no coração para ser fiel, nunca vai ser fiel. Eu quero que você entenda. Porque o coração é enganoso mais do que todas as coisas. Agora, se você renunciar o teu eu, a tua carne e obedecer, então as bênçãos são liberadas. As bênçãos que eu citei de Deuteronômio no 28, no início, que você será bendito na entrada e na saída, no entrar e sair, no deitar, no levantar, será bendito na cidade e no campo, terá para emprestar e não para tomar emprestado, será cabeça e não cauda, estará por cima e não por baixo. Essas bênçãos que eu recitei em Deuteronômio 28, eles vêm decorrente da obediência. E a obediência, meu querido, não é sentir no coração. A obediência é obedecer mesmo doendo. Quem nunca obedeceu? Quem já obedeceu aos pais mesmo sem querer obedecer? Quando nós era pequeninos não queria obedecer e tivemos que obedecer. Sim ou não? Quero que você entenda. Nós não queremos obedecer os outros. E não queremos obedecer Deus. Nossa carne não quer obedecer Deus. A nossa carne é inimiga de Deus. A Bíblia diz que a nossa carne é inimiga. Ela milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Elas brigam entre si. A carne e o Espírito vivem 24 horas em guerra, brigando um contra o outro. E enquanto você não renunciar à tua carne para viver em Espírito e obedecer a Deus, você não consegue. Você precisa obedecer mesmo doendo. Você precisa obedecer mesmo chorando. Você precisa obedecer mesmo não querendo obedecer. Por quê? Porque isso vai fazer a diferença total na tua vida. É o nível de renúncia. Renúncia, ninguém gosta de renunciar. Você gosta de renunciar? Ninguém gosta de renunciar a nada. Você renuncia? Renuncia? Ninguém gosta de renunciar. Só que quando você tem uma vida com Deus, você tem que ser capaz de renunciar. Eu quero que você entenda. Davi disse para Deus assim, ó, Senhor, tira de mim a coroa. Senhor, tira de mim o trono. Mas não tire de mim a tua presença. Em outras palavras, Davi diz assim, ó, o reino não importa, a coroa não importa, o trono não importa. O que me importa é a tua presença. Isso é nível de renúncia. Isso é nível de renúncia. Salomão, quando ele assumiu o trono de Israel, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez foi oferecer 1000 holocaustos a Deus. Ninguém nunca tinha oferecido 1000 holocaustos a Deus. Salomão foi o primeiro. Eles ofereciam um holocausto, 2 holocaustos, ofereciam um cordeiro, 2 cordeiros, ofereciam um boizinho, um novilho. Salomão foi lá, assumiu o trono e ofereceu 1000 holocaustos num dia só. 1000 bois. A Bíblia diz que na mesma noite Deus apareceu para Salomão e disse, pode pedir o que quiser que eu te faça. E Salomão disse, Senhor, me dá sabedoria para governar o teu povo. Senhor, me dá sabedoria para administrar o teu povo, porque o Senhor me colocou como rei de um numeroso povo. E o Senhor disse, porque tu me pediste sabedoria, eu vou te dar sabedoria. Vou te dar riqueza e honra, a qual nem o rei teve antes de ti, e nem o rei haverá depois de ti. Por que Deus não apareceu antes do sacrifício para Salomão, apareceu só depois? Porque primeiro tinha que ter a renúncia. Tem uma coisa, irmãos, os profetas de Baal dominavam Israel. A Bíblia diz que os profetas de Baal e de Aserá, só os profetas de Baal eram 450 profetas. Os profetas de Aserá eram 400 profetas.
E só tinha Eliseu de profeta do Senhor. Só um homem de Deus. A Bíblia diz que Eliseu deu uma ordem para o rei, diz assim, ó, reúna os profetas de Aserá e de Baal e leve para o monte Carmelo. Que hoje nós vamos fazer um desafio. E aí subiu Eliseu para o monte Carmelo. Eliseu não, Elias subiu para o monte Carmelo. E a Bíblia diz que então o Elias diz assim, ó, vocês ofereçam, pega um altar, levante um altar para o Deus de vocês e ofereçam um sacrifício para o Deus de vocês. Se ele é Deus, ele vai responder. O Deus que responder com fogo é Deus. Eu vou apresentar um altar e vou oferecer um sacrifício. Oferecer o quê? Um sacrifício. A Bíblia diz que os profetas de Baal arrojaram e se mutilaram e clamaram até a meia-tarde para o Deus Baal, porque não é Deus, ele não respondeu. E o Elias zombava dele assim, grita mais alto, porque talvez ele está passando. Talvez ele está muito ocupado, talvez ele está dormindo, grita mais alto. E ele se automutilava, se cortava, que era costume deles, não teve resposta. Aí a Bíblia diz o quê? Que então Elias, ele pegou 12 pedras representando as 12 tribos de Israel e fez o altar. Ele cavou uma valeta do lado do altar e botou água, cântaros de água, 12 cântaros de água. Ele colocou lenha sobre o altar e colocou o quê? Um sacrifício. E ele orou e disse, Senhor, mostra a este povo que só o Senhor é Deus. A Bíblia diz que desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. Entenda uma coisa, meus queridos, se não houver sacrifício, não tem fogo. Vou falar de novo. Se não restaurar o altar do teu coração, o fogo não vem. Ah, apóstolo, eu tenho um altar restaurado, eu adoro a Deus, eu oro a Deus, eu busco Deus, eu sirvo Deus. Amém. Restaurou o altar? Amém. Agora precisa botar o sacrifício. E o sacrifício é renúncia. Se não houver sacrifício, não houver renúncia, o fogo não vem. Pode passar clamando, buscando, o fogo só vem quando há um altar restaurado e tem sacrifício nele. Quem está me entendendo, irmãos? Por isso que nós vemos um povo doente, um povo cada dia mais destruído, um povo cada dia mais enfermo, um povo cada dia mais destruído, um povo cada dia mais infeliz. Por quê? Porque este povo, eles não são capazes de renunciar a nada. Ah não, agora tem aquela, como é que é? Cada um faz segundo o seu querer. Vive do jeito que quer. Ninguém tem nada a ver com isso. Faça isso, o diabo aplaude. Por quê? Porque eles estão se entregando aos prazeres da sua carne. Seus próprios desejos. E os próprios desejos deles vai destruí-los eles mesmos. A carne deles vai destruir. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então quer dizer que aquele que se entrega aos desejos da carne vai estar ao pecado. Está entregando-se ao pecado. E o salário disso, o resultado disso é a morte. Primeiro morte espiritual, depois morte do corpo e a terceira morte, morte eterna. 3 mortes. A morte espiritual, a primeira que morre é a vida espiritual com Deus, é a comunhão com Deus. A segunda morte é a morte do corpo, que é aquela que todos nós vamos passar. E a terceira morte é a morte eterna, condenação eterna. Quem se entrega aos desejos da carne vai passar pelas 3 mortes. Quem se entrega ao Espírito só vai passar pela morte do corpo e vai ter vida eterna no céu. Não vai morrer espiritualmente, não vai morrer eternamente. Pelo contrário, vai morrer só o corpo. O corpo volta para o pó, mas o nosso espírito, a nossa alma, ela volta para Deus. Quem está me entendendo, irmãos? Então quer dizer o quê? O nível de renúncia seu é o que vai determinar o quanto Deus vai fazer na tua vida. O reino de Deus está onde, irmãos? Está entre nós e dentro de nós. A Bíblia diz aqui, quem está me entendendo aqui? Está fácil de entender, irmãos? Eu estou botando passagens bíblicas para você entender o princípio. Diga glória a Deus. Lucas 17, 20. Lucas 17, 20. Eu não quero parar de pregar, irmãos, em nome de Jesus. Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de ver o reino de Deus, respondeu e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E então disse os discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos João: ei-lo aqui ou ei-lo ali, ali está. Não vades e nem o siga, porque como um relâmpago ilumina de uma extremidade à parte debaixo do céu, até a outra debaixo do céu, assim será também a vinda do Filho do Homem no seu dia. Diga glória a Deus.
Vamos lá, a Bíblia diz, alguns vão dizer, Jesus está lá, Jesus está aqui. A Bíblia diz, não vai nem siga, porque Jesus virá como um relâmpago, de uma extremidade a outra. Já viu um relâmpago, não? Você consegue saber quando ele vai chegar? Sabe onde que ele vai terminar? Sabe nada, só vê, de repente o estrondo, daí dá o trovão. Mas o relâmpago é só um flash. Quer dizer o quê? Que Jesus vai vir como um relâmpago e você tem que estar preparado. E se você passa buscando Jesus por coisas, você vai estar preparado para ir? Buscar Jesus por bens, você vai estar preparado para subir com ele? Vai estar preparado para o arrebatamento? O arrebatamento vai ser igual um relâmpago, irmãos. Eu sirvo Jesus só para ele me dar as coisas. Então você não conseguiu ter um encontro com ele ainda. Quando ele voltar, tu fica. Eu sirvo Jesus só porque eu quero alguma coisa. Então quando voltar, tu fica. Eu sirvo Jesus até receber. Quando eu receber, não sirvo mais. Quando ele vir como um relâmpago, você vai ficar também. Você tem que ter o quê? Renúncia, altar restaurado, sacrifício, renúncia diária, todos os dias. Que diminua eu e que o Senhor cresça. Que eu desapareça, que o Senhor apareça. Que você venha ter todo dia a renunciar a ti mesmo para viver para Cristo. Que quando ele vir de uma extremidade a outra, como um relâmpago, você venha ser arrebatado. Você venha ter um encontro com ele nas nuvens, um encontro com ele na glória. Você tem que estar todo dia preparado para isso. Todos os dias. Apóstolo, mas eu vejo falar de Jesus que demora para voltar. A Bíblia diz que se você se encontrar negligente, dizer assim, o Senhor demora para voltar, eu vou continuar espancando meus servos, vou continuar fazendo a minha vontade. A Bíblia diz que o dia que o Senhor vir, que não sabe nem o dia e nem a hora, virá como ladrão, esse servo vai ficar. Então é o quê? Todos os dias tem que estar preparado. E o nível de renúncia todos os dias vai fazer a tua vida ser transformada. A cada dia você vai ser aperfeiçoado. Irmãos, eu quero que você entenda, a obra de Jesus não é mudar de roupa. A obra de Jesus não é mudar de vestes. Não é nós mudar e dizer assim, agora eu roubava e não roubo mais, eu pecava e não peco mais, eu ia no bailão, agora eu não vou mais, eu bebi e não bebo mais. A obra de Jesus não é essa. Eu tinha câncer e fui curado pelo câncer por Jesus. Essa é a obra de Jesus? Não, não é essa. Isso são sinais. Isso são dons. Eu tinha lepra e fui curado da lepra. Isso é a obra de Jesus? Não, a obra de Jesus não é essa. A obra de Jesus na cruz, meu querido, não era para curar enfermos simplesmente. A obra de Jesus é para salvar. Eu quero que você entenda. A obra de Jesus não é para curar, é para salvar. Tem curas? Tem, no processo a gente tem cura. Tem milagres acontecendo todo dia aqui na igreja. Você viu domingo? Sexta? A mulher tinha 3 nós na garganta, desapareceu na hora os nódulos dela. Você viu a irmã? Tinha útero duplo, 2 úteros. O útero era dividido no meio, aliás. O útero dela, era útero, né? Dividido no meio, policístico, né? Dividido no meio, problema nas trompas e um monte de problema. E no mudança de decreto, no jejum de Yom Kippur, mudou o decreto dela. O útero dela voltou normal, agora vai gerar, vai ter 2 filhos ainda. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero que você... Isso para Jesus, para Deus é automático. Isso aí para Deus é natural acontecer milagres assim. Então qual que é o foco do sacrifício da cruz? Qual que é o foco do evangelho de Cristo? O foco é salvar você. E para salvar você, você tem que renunciar a ti mesmo. Ninguém vai entrar no céu se não renunciar a si mesmo. Ninguém vai entrar no céu se não morrer para o velho homem e para a velha mulher. Tem que nascer um novo homem e uma nova mulher. E esse nascer novo homem e nova mulher, meu querido, exige renúncia diária. Todos os dias. Para poder ter uma vida com Cristo. Amém, irmãos? O reino de Deus está onde? Dentro de nós. Então você tem que encontrar ele aí. E como que você vai encontrar? O nível de renúncia vai fazer você se encontrar com ele. Por isso tem muitas pessoas que passam correndo atrás de revelação, de profetada, de igreja e nunca encontraram com Deus. Vão na macumba, vão no feitiço, vão no espiritismo, vão na igreja, vão no pastor, vão no apóstolo, vão no bispo, vão no querubim, no serafim e não encontram Jesus. Passo correndo para lá e para cá, nunca encontro Jesus, sabe por quê? Porque o Jesus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. E só você vai encontrar ele quando você renunciar a ti mesmo. Quando tu renuncia a ti mesmo, você encontra ele. Então o teu nível de renúncia determina o quanto você vai ter de Deus. Amém, irmãos? Quem está entendendo? Então renuncia a tudo. O preço para servir a Cristo é tudo. Sem reservas. Tudo. Não pode ter reservas. Mas tudo. Tudo. Tudo.
Quando você foi capaz de renunciar a tudo, Jesus te dá tudo. Primeiro você precisa esvaziar inteiro, para depois ser cheio dele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem entendeu a palavra? Você entendeu? Aí o reino de Deus vai se revelar aqui na terra, como é no céu. Diga glória a Deus, irmãos. Uau! Glória a Deus, irmãos. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Levante sua mão para o céu. Feche teus olhos em o nome do Senhor Jesus. Vamos falar com Deus agora. Vamos falar com o Senhor agora. Vamos buscar o Senhor agora. Vamos bendizer e adorar o Senhor agora. Em o nome de Jesus. Vamos adorar juntos? Então sobe no altar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Levante sua mão ao céu. Vamos adorar o Senhor, igreja. Vamos louvar o Senhor para a glória de Deus. Exaltar o nome deste Deus maravilhoso para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar. Vamos exaltar o Senhor com a sua vida. Feche teus olhos. Levante sua mão ao céu. Enquanto o Léo, o tecladista, a Sabrina se organizam, levante sua mão ao céu agora. Ora comigo. Em o nome